não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Ou seja, a possibilidade da consciência do processo já estava dada na forma inicial do processo, senão ela jamais aconteceria. Então, isto quer dizer que dentro desta fórmula já estava contida a visão autoconsciente do próprio processo, porque quando nós tomamos consciência do trajeto percorrido, ora, nós não saímos de dentro do processo universal para tomar consciência dele, nós estamos dentro dele ainda e ao mesmo tempo o estamos vislumbrando o trajeto inteiro percorrido. Então, é o próprio processo que toma consciência de si mesmo através das nossas ilustres pessoas. E esta possibilidade, evidentemente, já estava contida na fórmula inicial. Ou seja, é claro que a fórmula inicial, neste sentido, é perfeitamente consciente de si mesma. Porque se a possibilidade de ela tomar consciência já está contida nela desde o início, para se manifestar depois de alguns bilhões de anos, então, enquanto possibilidade lógica, essa consciência já está contida lá desde o início. Então, quando nós dizemos o conjunto das leis matemáticas, você não pode esquecer que as leis matemáticas são exatamente as mesmas leis da lógica. Não há diferença alguma, estruturalmente, entre a aritmética elementar e as leis da lógica. Então, o conjunto inteiro da lógica, tal como conhecido pelos seres humanos, e mais a parte que ainda não é conhecida e que pode se manifestar amanhã ou depois, também já estava contida lá. Então você vê que antes da formação da matéria existia um bocado de coisas e tinha que existir necessariamente, senão a formação da matéria jamais aconteceria. Ora, estas coisas que existiam então antes da formação da matéria eram, note bem, o conjunto das possibilidades que se manifestaram ao longo da história do universo e das que ainda não se manifestaram e podem se manifestar ainda. Né? Então, significa que a fórmula inicial continha absolutamente tudo, inclusive a consciência do processo. Ora, se continha a consciência do processo, nós podemos perguntar, ela podia conter somente a consciência do processo? E mais nada? Isto é absolutamente impossível. Né? Porque se nós dissermos que nesta fórmula estavam contidas todas as possibilidades que se manifestaram e as que não se manifestaram, e mais ainda, as que jamais se manifestarão, então é necessário que nesta fórmula estivesse contido muito mais do que o universo efetivamente existente. De certo modo, estava contido ali todos os universos possíveis. Mais ainda, do mesmo modo, como nós hoje temos a consciência não só deste universo existente, e somos até capazes de, vamos dizer, de esboçar o trajeto inteiro percorrido, mas também nós somos capazes de conceber universos inexistentes, porém possíveis. Né? A cosmologia moderna chegou a ser definida como uma ciência que investiga modelos possíveis do universo sem levar em conta se eles foram levados à prática ou não. Então, é evidente que também todos esses universos possíveis e a consciência deles também estava contida na possibilidade inicial. Note bem, quando eu falo possibilidade, vocês devem se resguardar de entender esse sentido
esta palavra no sentido fraco em que nós dizemos apenas que uma coisa é possível, quer dizer, uma possibilidade humana pensada. É claro que as possibilidades estavam lá, mas não apenas como possibilidades pensadas pelo ser humano, mas como possibilidades reais, porque se manifestaram de fato. Então seriam mais corretamente chamadas potências. Então, as potências todas que compõem o universo efetivamente existente, mais todos os universos possíveis, existentes e inexistentes, por manifestar ou eternamente imanifestados, estavam tudo lá junto com a consciência deles todos. E isso é exatamente o que nós chamamos o Logos, ou inteligência divina. Então, nós chegamos à conclusão de que, em qualquer das hipóteses, no princípio era o Verbo. No princípio era o Logos. Não há outra saída. Qualquer outra teoria é uma desconversa, é um apelo à irracionalidade, ou é uma limitação proposital e muito sacana da pergunta. Porque você pergunta pela origem da existência e o indivíduo responde apenas com a origem da matéria, tal como concebida pela física atual, sem levar em conta que as forças que originaram esta matéria não são nada, mas são algo perfeitamente existente, senão não poderiam ter gerado nada, porque do nada nada se faz. Então, algo sempre existiu. Algo existiu eternamente. O conjunto das possibilidades que estão expressas para nós simbolicamente na aritmética elementar, na lógica, sempre existiram. E não existiram como possibilidades meramente pensadas pelo ser humano, no sentido da lógica humana, mas existiam como estrutura real e efetiva da possibilidade universal. Então, vamos dizer, este é o começo, é o item número 1 da minha filosofia. Ela pode se resumir na sentença: no princípio era o Verbo. Muito bem. Item número 2. A constituição do universo. Então, se o universo se forma a partir de um corpo de possibilidades, que, além das possibilidades efetivadas, contém inumeráveis outras, isso significa que o universo, tal como existe, ele não pode ser completo em si mesmo. Para cada coisa existente que nós constatamos nesse universo, existem inumeráveis outras coisas possíveis que, de certo modo, o delimitam e marcam a forma que ele tem. Ou seja, o universo não se compõe só de realidades existentes. Ele se compõe de uma infinidade de potencialidades não realizadas que, por assim dizer, cercam cada ente existente. É isso que eu chamo em cada ente o seu círculo de latência. Círculo de latência é tudo aquilo que um ente poderia ser, mas não é. Mas esse poderia ser, note bem, não é algo que nós enxergamos nele. Não é algo que nós imaginamos. Por exemplo, eu estou vendo aqui o elefante, eu imagino que poderia ser uma pulga. Não é isto. Eu estou falando de possibilidades reais que cercam e delimitam e definem aquele ser, justamente porque não se realizam nele. Por exemplo, qualquer um de nós tem a possibilidade de morrer agora mesmo. Se nós não tivéssemos essa possibilidade, não morreríamos jamais. E, no entanto, não morremos, eu continuo aqui cinicamente dando essa aula e vocês assistindo. Então, esta possibilidade de morrer a qualquer momento, ela não se realizou ainda, e espero que não se realize, pelo menos até o fim da aula, tá certo? E, no entanto, ela define e delimita a nossa presença. Porque nós estamos aqui enquanto criaturas mortais. Então, em volta de cada ser existente existe um círculo de latência, que é o conjunto de possibilidades que, justamente porque não se realizam, o delimitam e o distinguem. Ora, sendo assim, o nosso universo nunca é completo. Tudo o que existe tem um círculo de latência que se prolonga até não se sabe onde. Vamos dizer, a descrição completa do círculo de latência de um único ente abrangeria o universo inteiro, porque, como dizia Leibniz, cada ser traz em si aquilo que o distingue de todos os outros.
Todos, sem exceção. Por exemplo, quando você vê uma vaca, ela não é distinta somente do boi, mas é distinta de um cavalo, é distinta de um gato, é distinta de uma equação de segundo grau, é distinta de uma ação da Bolsa de Valores e é distinta de mim, espero eu. Então, o conjunto dessas distinções é o que marca a forma específica daquele ente. O mesmo raciocínio se aplica a todas as espécies. Cada espécie tem em si mesmo conjuntos das diferenças que a separam de todas as demais espécies, porque senão haveria entes mistos, né, que pertencem a uma espécie e a outra ao mesmo tempo, né, como naquela famosa brincadeira que a revista Spiegel todo ano faz uma brincadeira. No 1º de abril publica uma notícia com ares de toda seriedade e solta aquilo no ar e alguém acredita. E uma vez a Spiegel publicou que um cientista tinha conseguido cruzar uma vaca com um tomate, criando um ente que em português chamou boi-mate. E a revista Veja acreditou piamente naquilo e no número seguinte publicou a fantástica descoberta do boi-mate. Então, apesar de todas as dúvidas que nós possamos ter sobre a identidade das espécies, tá certo? E apesar da imensidão de dúvidas que nesse sentido é levantada pela própria teoria da evolução, dificuldades que não sou eu que vou resolver, o fato é que as espécies permanecem distintas, tá certo? E cada uma contém em si a totalidade das diferenças que as separam de todas as demais, de modo que não há possibilidade da confusão, vamos dizer, entre um jacaré e a senhora Dilma Rousseff, por exemplo. Né? Então, a pessoa que tem dúvidas, né? Isto significa que eu digo que o nosso universo ele nunca é completo, ele nunca é cheio, quer dizer, todos os interstícios não estão preenchidos. Isso quer dizer que nós nunca poderemos encontrar no universo uma ordem total e acabada. Quando nós olhamos o universo sob um certo aspecto, ele nos parece totalmente ordenado. Quando olhamos sob o outro, ele nos parece totalmente caótico. Quer dizer, a mistura de ordem e caos, tá certo? É um produto mágico. E isso é justamente o que constitui o nosso universo. Então, digamos que até certo ponto a ordem predomina, mas há sempre um coeficiente de caos e absurdidade que é inerente à própria constituição do universo. Pelo simples fato de que as possibilidades que se realizam excluem outras possibilidades que não se realizaram e que nem sempre as possibilidades que realizaram são aquelas que melhor combinariam com a totalidade. Entre o indivíduo e a totalidade existe uma série de... O indivíduo, qualquer indivíduo, pode ser um ser humano, uma pulga, e a totalidade existe sempre uma série de relações que são muito complexas e muito ambíguas, que, por um lado, nós vemos que o indivíduo está, entre aspas, inserido na totalidade, através da sua espécie, das, aspas, leis da natureza, etc, etc, etc. Mas, por outro lado, existe sempre um coeficiente de imprevisibilidade e de absurdidade, até mesmo no nível subatômico. Quer dizer, nós não somos... nem mesmo as partículas subatômicas obedecem completamente a uma ordem pré-existente. Existe um coeficiente de arbitrariedade ao ponto de que alguns físicos renovam a antiga filosofia panpsiquista, né, dizendo que até as partículas subatômicas parece que às vezes que agem por vontade própria. Então, elas agem por vontade própria, mas elas não se desligam totalmente do sistema. Então, esta coexistência, vamos dizer, de caos e ordem, né, a coexistência de unidade e diversidade, numa tensão permanente, isto aí é todo o universo que nos rodeia. Muito bem. Item 3. O ser humano. Então nós vimos aí uma metafísica, uma cosmologia e agora uma antropologia. Então, dentro deste universo existe uma criatura chamada homem. A criatura chamada homem ela se define essencialmente pela memória.
O ser humano é o bicho que age hoje em função daquilo que ele fez ontem. Nenhum outro bicho faz isso. Todos os animais reagem, vamos dizer, às situações que se apresentam de acordo com pautas que já estão dadas, vamos dizer, nos seus reflexos, de uma maneira permanente e mais ou menos imutável. Quer dizer, pode ser mudado por uma influência exterior, mas em princípio o conjunto dos reflexos, uma vez dado, ele se estabiliza e o animal vai reagir de maneiras permanentes. Tá certo? Ao passo que o ser humano está continuamente mudando a sua conduta de hoje em função de algo que lhe aconteceu ontem. Então, digamos, a continuidade da memória é o traço fundamental do ser humano. Essa continuidade da memória é precisamente o que Maurice Pradines chamava de consciência. Né? Quer dizer, a consciência é uma memória do passado preparada para as tarefas do futuro, ou pelo menos que ela se acha preparada. Quer dizer, você sabe o que você vai fazer porque você sabe o que você já fez e o que lhe aconteceu. Então, vamos dizer, muito mais até do que a mera capacidade da fala, é esta capacidade que define o ser humano. Quer dizer, isso nós chamamos precisamente da sua historicidade. Quer dizer, o ser humano é eminentemente histórico neste sentido, né? De que tudo o que lhe acontece hoje, tudo o que ele vai fazer hoje, se integra de algum modo no seu passado, do mesmo modo que a imagem que ele tem do passado se integra e se amolda novamente à situação que ele está vivendo para preparar um futuro. Isso todos os seres humanos conhecidos sempre viveram assim. Da onde vem, vamos dizer, o traço, vamos dizer, o segundo traço mais eminente derivado desse, que é o que eu chamo o princípio de autoria. Cada ser humano sabe que ele é autor de seus atos. Que aquilo que ele fez não foi um outro que fez. Pouco importando o que seja, quer dizer, se eu comi hoje de manhã, se eu tomei um café da manhã, eu sei que não foi o seu estômago que ficou cheio, e sim o meu. Então, se eu dormi, eu sei que quem acordou fui eu e não o vizinho. E assim por diante. Quer dizer, desde os atos mais banais até as ações de maior envergadura, a consciência de si mesmo como autor de seus atos acompanha o homem ao longo de toda a sua vida e ela se manifesta já desde os primeiros dias da existência. Quando você vê um bebê examinando a sua mão, o seu pé, etc., etc., o que ele está fazendo? Ele está tomando posse dos seus instrumentos físicos de ação. Ele está como que identificando esses órgãos, dizendo, isso aqui é meu mesmo, olha o que eu posso fazer, eu posso levantar um dedo, posso levantar 2 dedos, né? Posso mexer, posso ficar parado, tá certo? Isso aí já são as suas primeiras ações, e a memória destas ações terá que se integrar nas ações seguintes. Porque se num dia ele tomou consciência dos movimentos da sua mão, no dia seguinte ele vai usar os movimentos da sua mão para fazer alguma outra coisa. Então, desde o início da vida, o indivíduo começa, vamos dizer, a tomar posse do seu passado e a articular o seu presente e o seu futuro em vista deste passado. Por sua vez, o passado também vai sofrendo integrações cada vez maiores, tá certo? Até que chega um momento em que o indivíduo diz a palavra eu. Mas no momento que ele diz a palavra eu, não quer dizer que ele só passou a ter um eu a partir desse momento. Quer dizer que a partir desse momento, aquele eu, que é a sua identidade temporal, começa a falar dela mesma. Ora, uma coisa não passa a existir porque você falou dela, mas a possibilidade que você tem de falar dela, ou de pensá-la através de um signo, aumenta tremendamente as suas possibilidades de ação, em cima dessa mesma entidade que você chama de eu. Não é isto? Por exemplo, surge a possibilidade de você mentir. A sua mãe pergunta, quem foi que quebrou o vaso? Então, você pode dizer, não fui eu, quando você sabe perfeitamente que fui eu. A possibilidade de mentir repousa exatamente nessas capacidades que eu estou descrevendo. Você vê, nenhum bicho pode mentir.
Ele pode, por exemplo, camuflar a sua presença. Mas ele não pode dizer não fui eu. Ele não pode negar o seu próprio passado em palavras. A possibilidade que o ser humano tem de negar o próprio passado vem justamente do domínio que ele tem sobre o passado. Quer dizer, se ele não conhecesse o passado, como é que ele ia negar? Como é que você vai negar uma coisa que você não sabe que existe? Então, o ser humano vai estar marcado para sempre, vamos dizer, por essas suas relações com a sua memória. Ora, essas relações seriam impossíveis se a unidade do indivíduo só existisse ou fisicamente ou como um elemento pensado, como algo que está na consciência dele. Se ele não fosse nada, além, digamos, do seu corpo e da sua memória, ele não poderia conectar uma coisa com a outra. Então, é esta outra tese fundamental. O eu existe. Cada um de nós existe e persevera no tempo. Ora, isto que você é realmente e que persevera no tempo, não coincide com o conjunto do que você se lembra de ser, mas é um pouco maior do que ele. Ou seja, você é mais coisas do que você sabe. No entanto, o conjunto do que você sabe e do que você lembra só adquire unidade. Por quê? Porque você sabe que por baixo daquilo que você tem consciência de você, existe um eu real, um ente perfeitamente existente, do qual você pode esquecer partes imensas. Mas se você pegar todos os elementos que você tem na memória, que você controla, tá certo? Você vai referir aquilo aqui. Qual é o centro agente de tudo aquilo? É um ente meramente pensado? Note bem, eu estou aqui, agora eu penso. Eu sou o sujeito que fez isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Eu digo muito bem. Qual foi o centro agente que produziu essas ações? É aquele mesmo no qual estou pensando agora? Não é possível. Porque esse só existe enquanto dado do meu pensamento agora. Tem que haver um ente real por baixo. Então, o eu existe e é permanente. Ele está por baixo de todos os seus pensamentos, de todos os seus estados, de todas as suas ações. Mais ainda, enquanto todas as células do seu corpo vão ser trocadas ao longo da vida e a sua identidade física já se desfez milhões de vezes, o eu continua lá. Então, todas essas teorias que dizem que o eu é uma ilusão, ilusórias são elas. Isso é tudo uma besteirada sem fim. Essas teorias, ninguém poderia emiti-las se as coisas não fossem do jeito que eu estou dizendo. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada.
10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Uns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.